Olá, pessoal. Eu sou Roseli dos Santos, doutora em História pela Federal de Juiz de Fora, professora da Escola Estadual Adelar de Vias Forte, Barbacena, Minas Gerais. Convido a todos e todas que acessem a minha apresentação Canendê, Terra de Cativeiro, Sonhos de Liberdade, na coluna Nossas Histórias. Falará sobre a pesquisa realizada no Quilombo Canendê, pesquisa essa que realizei na tese de doutorado. Eu vou apresentar a vocês um trecho do meu capítulo 4, onde eu faço um paralelo entre passado e presente de duas mulheres negras que, mesmo não se conhecendo, trabalharam no mesmo espaço chamado Fazenda da Conquista, dentro do Quilombo Canendê. Essa comunicação é uma parceria da Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros, do Portal Guelé-10 e do Acervo Coutinho. Estou apresentando esse vídeo em meu quarto, sentado na cadeira de games, à frente da cama. Estou vestido uma blusa regata preta e por cima uma camisa branca. Sou uma mulher preta com cabelo black. Em meio às comemorações de 200 anos da independência do Brasil, resolvi trazer esse artigo para apresentar aos meus leitores a palavra e os vários âmbitos e significados da palavra liberdade. Afinal, essa deve ser analisada para além das configurações políticas que muitas vezes são tratadas os 200 anos do Brasil. Neste viés, o presente artigo ele narra a história de duas mulheres que, apesar de elas terem vivido em tempos históricos diferentes, a Quitéria viveu no século XIX e a Ana Cirilo, minha tia-avó, viveu no século XX, elas possuem em comum a cor da pele negra e a função de terem trabalhado numa fazenda da Conquista, localizada no Quilombo Canendê, o único quilombo que tem a titulação de Palmares, em Barbacena, e que atualmente foi mudado o nome para Ponte Chique do Martelo. Enfim, ambas essas mulheres, apesar de nunca terem se encontrado, elas sonhavam cada uma à sua maneira com a conquista da autonomia e principalmente a da liberdade. Acredito que esse artigo ele é de relevância principalmente para a história da educação básica, atendendo ao previsto na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, pois a gente vem formulando questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base em seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas, como a de Quitéria, que eu venho trazendo, que é um livro de liberdade, e no caso da Ana Cirilo, que a gente vai utilizar fontes orais. Acredito também que o BNCC esse artigo tem uma contribuição importante para a BNCC, pois ele identifica mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira no pós-abolição, como que acontece com a Ana Cirilo, e a gente faz aí um resultado das consequências de falta de ação política para ingressar a população negra no termo cidadania. Eu acho que outro fato importante que esse artigo também traz aos professores da educação básica e do ensino médio identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais, culturais, tanto de povos indígenas como da população afrodescendente, principalmente dessa população quilombola, como Ana Cirilo, no Brasil contemporâneo, considerando essa história da América e o contexto de exclusão e inclusão precária que esses grupos tiveram na ordem social e econômica do Brasil. E isso nos leva a pensar em políticas públicas e promover ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país. Enfim, como havia dito, faz parte esse artigo da tese que desenvolvi no doutorado da Federal de Juiz de Fora, onde eu busquei analisar a formação do Quilombo Canendê, em Barbacena, e principalmente a relação entre a minha família e esse quilombo. Lembrando que a minha mãe ela é residente, foi moradora daquela localidade, e posteriormente ela veio para a cidade de Barbacena. E aí, em meio às pesquisas, tanto fontes orais quanto também as fontes arquivísticas, eu acabei encontrando e acompanhando a luta de Quitéria na justiça a partir do seu livro, que ela entra como curador em 1837 para tentar provar ser mulher livre do cativeiro
E a Fazenda da Conquista, né, uma fazenda que sempre escutei falar sobre ela no meu meio familiar, ela acaba fazendo parte desse enredo de disputa de liberdade e repressão que a Quitéria sofre ao longo de sua trajetória aqui no Quilombo Canendê. Bem, de acordo com o curador Pinto de Souza, né, que era uma espécie de advogado para essas populações que estavam cativas ou como Quitéria ilegalmente cativa, né, presas ao cativeiro, a Quitéria ela mostra uma suposta ele mostra como que os senhores utilizavam de certas artimanhas empreendidas, né, pelos senhores para manter justamente algumas pessoas presas ao cativeiro. Foi o que acontece com Quitéria. Na tentativa de ludibriar as ações futuras, né, de conquista da liberdade, a atual senhora da Quitéria, dona Joaquina Antônia de Carvalho, ela registra, né, a Quitéria como cativa e a transfere seu domínio ao seu genro Manuel Rodrigues. Lembrando que dona Joaquina morava em Ressaca, uma região distante de Barbacena, e para retirar a Quitéria, né, da visão da comunidade onde ela fazia parte, ela acaba enviando para o seu genro, Manuel Rodrigues, que era o dono da Fazenda da Conquista, aqui em Ponto Chique, pertencente a Barbacena. Essas ciladas do destino, contudo, elas não conseguem apagar da memória da suplicante, no caso Quitéria, seu estado de mulher livre e, como tal, solicita a liberdade para si e para os seus filhos, no caso Maria, que ela tinha, que era uma menor de 5 anos. Aí, ainda tentando filtrar um pouco, né, dessa narrativa jurídica, que muitas vezes ela é muito seca e dura, vou tentar apresentar um pouco a vocês, leitores, um trecho do processo da Quitéria, pois ele trata, né, de um testemunho de lutas negras por liberdades, empreendida por homens e mulheres que se recusavam a aceitar a escravidão, como única condição que deveria marcar suas existências. Né? E assim diz o documento: Quitéria, parda, que, nascendo livre, se acha no injusto cativeiro de Manuel Rodrigues, morador no lugar denominado Conquista, desse distrito de Barbacena, porque receosa sua primeira e injusta detentora, dona Joaquina Antônia de Carvalho, e sogra do mesmo Manuel Rodrigues, que a suplicante cedo ou tarde proclamasse sua liberdade e que, em virtude de sua proclamação, lhe fosse assim tirada, a passou manhosa e arteiramente para o suplicado, fosse para título de compra, fosse por doação. E como sempre inestimável o direito de liberdade, tão favorecido pela humanidade das leis, tanto civis como criminais, nunca prescreve, que a suplicante trata de proclamar o dito seu direito contra o suplicado, intentando no juízo municipal da vila de Barbacena uma ação de livre civil para ser reconhecida julgada livre e isenta de toda a escravidão, com os filhos de páreo, cujos filhos se acham poder no mesmo suplicado, e a dita sua sogra, sendo menor de 12 anos, como a suplicante não pode ser admitida sem tentar primeiro por meio de reconciliação. Ou seja, a partir desse trecho do documento do livro, Quitéria, né, juntamente com seu curador, eles tentam entrar com uma reconciliação, que é o primeiro passo desse documento, junto ao Manuel Rodrigues, tentando mostrar que ela era, né, uma cativa ilegal e que ela queria, sim, restituir a sua liberdade justamente com a da sua filha Maria. Infelizmente, o Manuel Rodrigues ele não aceita, na verdade ele nem comparece, né, à audiência, a não ser quando ele é obrigado, então ele acaba comparecendo e tenta provar que ele tem direito legal, assim, em cima de Quitéria, trazendo trechos, né, do direito à propriedade. Mas, em contrapartida, o curador, né, em defesa da mesma, ele tenta afirmar que a liberdade ela não se prescreve, né, e que é inestimável o direito da liberdade, tão favorecido pelas leis. E ele usa como argumento as ordenações filipinas, né, que era o livro da época, que regia toda uma conduta moral, civil e criminal da época, utilizando o livro 4, o quarto livro, né, dessas ordenações filipinas, mostrando que ninguém seja constrangido a vender seu argamento e coisas que tiver contra a sua vontade, mas que nesse parágrafo 4 alega que em favor da liberdade são muitas coisas outorgadas contra as regras gerais do direito, ou seja, a liberdade estaria sempre em primeiro lugar. Onde acontece todo esse enredo
tem um mapa, né, que vocês vão poder visualizar, que é o mapa do relevo da região de Barbacena, que foi feito em 1895, e que se encontra no Arquivo Público Mineiro, e a gente consegue visualizar no mapa todo o trajeto dessas regiões que possivelmente Quitéria acaba se envolvendo quando ela é trazida de Ressaca para Barbacena. Então, no mapa, mostra a Fazenda da Conquista bem acima do mapa, bem no início do mapa, no centro, acima, e descendo um pouco da Fazenda da Conquista, a gente consegue ver outras comunidades que vão formar esse quilombo Candendê, que são várias comunidades negras, como Aroeiras, o Sítio dos Crioulos e o Candendê. E entre essas regiões também, próximo ao Aroeiras, Crioulos e Candendê, que vocês vão poder ver mais na parte centro-noroeste do mapa, a gente tem uma fazendinha chamada Fazenda das Três Pontes. E vai ser nessa Fazenda das Três Pontes que vai aparecer a segunda personagem que nós vamos tratar aqui no artigo, que é a minha tia-avó, Ana Cirilo Duarte, né, uma moça que vai crescer dentro dessa fazenda, num território negro, que o tio-avô dela recebe da madrinha branca, e esse tio-avô passa para essa família negra, né, e no pós-abolição, essa Ana Cirilo, ela acaba indo trabalhar desde de novinha na Fazenda da Conquista como empregada doméstica. Voltando ao enredo da Quitéria, não obstante nessa batalha jurídica entre a Quitéria, a Joaquina e o Manuel, demonstra como as relações estão entrelaçadas numa esfera pública e privada. Né? Quando a solução não se consegue a partir do privado, muitas dessas pessoas negras, elas chegavam ao público para pedir nos tribunais a sua liberdade. Nessa perspectiva, a gente acredita que a Quitéria e sua família têm esgotado todas as apostas e tentativas de acordo com a dona Joaquina, que ficou em Ressaca. Né? E aí, ao não conseguir, a Quitéria acaba conseguindo um curador para que ela possa entrar com um livro de liberdade. Dessa forma, a Quitéria não viu outra alternativa, né, a não ser recorrer à justiça. O curador da suplicante ainda busca uma reconciliação com Manuel, o qual faz pouco caso da petição, como eu havia dito, não aparecendo na audiência. Bem, para a gente entender o que acontece com a Quitéria a ponto dela provar, né, e querer provar que ela é uma mulher livre, a gente tem que voltar um pouco no século XVIII. Né? E aí, lá eu consegui encontrar, a partir dos registros documentais, testamentos, aqui no Arquivo Municipal de Barbacena, o testamento de Antônio Pinto Nunes. E ali vem trazendo todo o enredo e também um livro da mãe de Quitéria, também consegui encontrar aqui no arquivo. A mãe de Quitéria chamava-se Helena e ficou em Ressaca. E nesse livro da Helena, ela vem trazendo toda a história, né, do pai dela, que seria o Antônio Pintos Nunes, e por que a filha dela, Quitéria, acabou se tornando essa cativa ilegal. De acordo com esse livro feito pela Helena, ela fala que o Antônio Pinto Nunes era feitor do capitão João de Moura e que esse realiza coito ilícito com uma escrava de seu empregador chamada Ana Parda, que seria, no caso, a mãe de Helena e a avó de Quitéria. Deste ato deu o nascimento de Helena, né, a qual, mesmo reconhecida pelo pai, era posse do capitão, né, o João de Moura, por ser filha de uma mulher cativa, já que a escravidão segue o ventre. Com o falecimento, né, do Moura, né, não veio para a gente, o documento não traz ao certo a data que acontece, o Nunes, então, o pai de Helena, a quem o capitão devia uma certa quantia de porções, por ele ser o feitor, solicitou que na partilha da herança lhe fosse dado como pagamento o valor da filha para que ele pudesse libertá-lo, ficando desde então Helena Forra isenta de toda escravidão, de acordo com as palavras do advogado de Helena. Enfim, tempos depois, Antônio Pintos Nunes ele se interessa em casar com uma moça, uma senhora chamada Ana Carvalho Duarte, ainda em Ressaca, filha de um fazendeiro famoso lá, Manuel Carvalho Duarte, e, de acordo com o relato de Helena, essa futura esposa do pai lhe tinha muito amor e ternura, cuidava bem de Helena. Infelizmente, o sonho do matrimônio não deu certo, foi frustrado com a morte, né, da pretendente, mas essa ânsia, né, do Antônio Pinto Nunes casar, né, ele continua a ponto dele pedir a própria cunhada, né, a futura cunhada, Joaquina Antônia de Carvalho, para casar-se com ele.
E aí, a partir desse momento, né, tudo mudou nesse mundo mágico de Helena, né, como demonstra a observação do curador sobre os atos do feitor Nunes. De acordo com o curador de Quitéria, né, pegando um pouco da redação feita por Helena, mãe de Quitéria, ele fala que Nunes, tendo o rato das rivalidades de seu gênio feroz e impetuoso, ocultou a liberdade da dita sua filha, chegando até por caixa e miserável condescendência que as filhas desta, e consequência seus netos, no caso Quitéria, fossem batizados como cativos. E sabendo dessa trama, né, a mãe da mesma Helena e a avó dos filhos dessa, ou seja, a Ana Parda, né, que foi forra posteriormente após a morte do senhor Moura, que então ela, já forra, requereu ao governador e capitão-geral da capitania para que fizesse restituir à mãe, Helena, e aos filhos, Quitéria, a sua antiga liberdade, e foi quando, segundo aquele, Nunes, intimado da parte do ouvidor da comarca para fazer restituição, alegou estar em moléstia e não podendo comparecer até a casa do ouvidor. Enfim, é interessante observar o argumento, né, os artifícios que o curador utiliza, um artifício inteligente, para tentar prejudicar a imagem, né, do Nunes, do Antônio Nunes, que era o antigo feitor do Moura, perante o juiz. Né, o advogado, né, pautado na mentalidade da época sobre a brutalidade da escravidão, ele compara o feitor Nunes com o rato das rivalidades, ou seja, aquele que, por interesses particulares, não se privava de fiscalizar, castigar, denunciar outros seres humanos, corroendo as suas liberdades. Né? Já em 1815, Helena, auxiliada pelo marido João Antônio, ela entra novamente em ação e vai à justiça no intuito de libertar sua filha das amarras da escravidão. Aí a narrativa dela nos traz mais luz sobre essa relação que existiu entre a mãe dela, Ana Parda, e esse feitor, né, chamado Antônio Pinto Nunes. Em suas palavras, né, abre aspas, Helena diz, Ana de Moura, Parda, hoje liberta, era escrava do capitão João de Moura, já falecido, morador no distrito de Ressaca, ainda afirma que no tempo, fecha aspas, né, e aí ela ainda afirma que no tempo da escravidão da sua mãe, Nunes, homem branco recém-chegado de Portugal, tanto foi trabalhar como feitor na casa do capitão Moura, como aproveitou para tratar de seus próprios negócios como demarcador de fazendas. No prosseguimento de seu relato, a Helena diz que Nunes sempre recolhia ao fim do expediente na casa do patrão, local onde também estava recolhida a cativa Ana, que era muito estimada pelo senhor. Aí, nesse recolhimento, dupla, escravo e feitor tiveram uma amizade ilícita, né, que resultou em seu nascimento, sendo reconhecida como filha natural do dito Nunes. Helena finaliza alegando que, ao falecer, o capitão Moura deixou a sua mãe Ana forra em testamento e a Nunes, o capitão, deixou pouco mais de 200 mil réis como pagamento de trabalhos prestados, dinheiro que foi usado por Nunes na compra da liberdade da filha Helena, junto aos herdeiros do finado senhor. Bem, Nunes, então, se vê obrigado, né, quando ela apresenta essa fala, a apresentar seus netos frente ao ouvidor para estabelecer a restituição de suas liberdades. Mas aí a gente percebe novamente que ele utiliza de outras artimanhas para tentar adiar essa ação, alegando novamente moléstia, até que chega um momento que ele não tem como, e aí ele tenta mostrar, fazer mais uma trapaça para talvez não prejudicar a sua relação com a esposa, que naquele momento, que era Joaquina, ela não tinha tanta afeição por Helena como a antiga pretendente, né, de Nunes tinha. Então, a gente percebe que, novamente, ele utiliza das ferramentas, né, tanto para adiar essa ação, e aí não para por aí, né? Como diz Riobaldo, se a gente for pensar nas frases do Grande Sertão Veredas, tem uma frase que é muito interessante, que lembra muitas ações do Nunes em relação à esposa dele, né? Cavalo que ama o dono até respira do mesmo jeito. A gente pode até pensar dessa forma. Por quê? Parece que a relação amorosa entre o Nunes e a esposa, né, tinha uma subserviência desmedida dele para com a esposa. E ele acaba plantando mais uma com seus próprios descendentes, né, no caso de Helena e Quitéria.
E aí o curador vem dizendo que, por virtude dessa promessa, se propôs o Nunes a restituir a liberdade de Helena e de seus filhos, sendo um destes a autora Quitéria Parda, e que nasceu depois da liberdade de sua mãe. Mas ainda assim, suplantado Nunes pelo temor e respeito de sua mulher, né, cavalo que ama o dono, quase ri do mesmo jeito, aquele não ousava opor-se a coisa alguma, em mais a respeito de Helena, de quem era inimiga e capital. No caso, Joaquina não tinha muita afeição por Helena. O que Nunes faz? Ele vai recorrer a uma estratagema fabulosa, né, na palavra do curador, arteiro, e foi ele, não querendo desgostar mesmo a sua esposa, de quem era fervo e humilíssimo, ele fingiu que João Antônio de Araújo, que era o atual esposo agora de Helena, lhe dava em troca uma outra escrava a fim de se casar com Helena, como de fato se casou, fazendo passar um crédito fantástico, né, ao mesmo João Antônio, da quantia de 80 mil réis para fim de autorizar. Mas este embuste, né, ou seja, essa mentira, foi de todos conhecidos, para que a verdade é que nem houve tal troca por parte de João, nem era possível que uma escrava custasse a quantia de 80 mil réis. A Helena saiu do poder de Nunes para ser anteriormente livre e livre os filhos que pariu depois da liberdade. Bem, o que o curador traz, né, nesse trecho do livro? A gente pensa que neste caminhar em pedras, né, Helena teve a sua liberdade restituída, né, o que confirma ali, após o conhecimento de todos da estratagema fabulosa do próprio pai, né, para garantir a liberdade, sem prejudicar a relação amorosa que ele tinha com a esposa. Ele buscou criar uma venda imaginária da filha, futuro genro, né, por um valor que na época era inferior ou correspondente ao valor de uma escrava com as características de Helena. E o que deixa, né, mais perceptível a farsa, sem contar que todos que estavam ao redor de Helena, ou seja, todo aquele enredo comunitário, né, social, já sabia dessas estratégias, sabia da história de luta de Helena há muito tempo ali na região de Ressaca. Então isso ficou mais difícil para que Nunes pudesse mantê-la ao cativeiro. Helena, então, ela consegue se ver liberta, né, das agruras impostas por um passado de amores ilícitos, rivalidades, opressão, não ocorrendo o mesmo com a filha Quitéria, pois essa continuava mantida em iníquo e injusto cativeiro, perpetuando de toda a sua casa, né, por assentos de batismos falsos. Ou seja, Nunes e a esposa Joaquina batizaram os filhos de Helena como cativos. Todavia, mesmo em novas paragens, porque a Helena foi tirada desse seio comunitário justamente porque se ela entrasse na justiça, teria uma rede comunitária que iria afirmar que realmente ela era livre, né, já que sabiam de todas as artimanhas feitas por Nunes para tanto mantê-la quanto manter Helena no cativeiro. E aí, a partir do momento que Nunes falece, a primeira providência que Joaquina faz, a senhora Joaquina faz, é retirar a Helena desse convívio social e transferi-la para o seu genro, que é o Manuel Rodrigues, dono da Fazenda da Conquista, em um local mais distante, aqui no quilômetro Candendê, Barbacena. Mas mesmo assim, é interessante a gente pensar que mesmo em novas paragens, né, a Quitéria ela não desiste em denunciar esse cativeiro ilegal. A gente não sabe quanto tempo ficou, né, sobre o julgo do Manuel Rodrigues, não foi possível constatar isso nos livros, nem dos documentos que eu encontrei do Manuel, tá? Mas, contudo, ela viu nesses grotões das Gerais a possibilidade de realizar atividades fora dessa fazenda da Conquista. Né? Como informado pelo curador dela, a Quitéria ela era obrigada a entregar diariamente jornais, né, quantias em dinheiro, no valor de 240 réis ao proprietário da fazenda. Ou seja, ela era uma escrava ilegal de gangue. Atitude contestada pelo curador, pois era impensável a obrigatoriedade, né, já que a dita era livre e isenta de escravidão. E aí ela termina o documento, né, o curador termina o documento afirmando estar Quitéria e sua filha menor, de nome Maria, e justamente sob o domínio do réu. Né, e aí eu coloquei uma figura de uma escrava de gangue, né, lembrando que, na verdade, Quitéria estava nessa função, mas ilegalmente. Na verdade, essa fonte é do Rio de Janeiro, de 1864, só para ilustrar, né, essa ação que muitas vezes esses escravos eles tinham a possibilidade de trabalhar fora, né, das fazendas do senhor, e ali eles conseguiam
dinheiro, seja vendendo quitutes, seja lavando roupas ou fazendo qualquer outras atividades, e poderiam entregar a quantia que eles recebiam, né, nesses trabalhos extras para o senhor. Alguns senhores muitas vezes deixavam que eles acumulassem também certo pecúlio para que eles pudessem comprar a liberdade futuramente. Enfim, infelizmente, né, infelizmente eu perdi de vista a Quitéria Maria das Fontes, não consegui encontrar a continuação, nenhum novo livro civil a favor da liberdade dela. Isso, apesar de ter me deixado um pouco frustrado, é lógico, não acredito que queira dizer que a Quitéria tenha desistido da luta pela alforria. Afinal de contas, né, eu acho que novas estratégias poderiam surgir. Ainda mais ela com o passado de sucesso de Helena, né? Ela tem a história da mãe que conseguiu entrar na justiça e provar que realmente era uma mulher livre, estava sendo escravizada ilegalmente pelo próprio pai. Fica difícil a gente pensar que a Quitéria também deixaria de lutar pelo raio luminoso da liberdade. De acordo com as pesquisas, né, sobre escravidão e a liberdade em ações jurídicas, essa paralisação do livro da Quitéria em 1837 aqui em Barbacena mostra uma certa tendência à manutenção da escravidão e favorecimento desses senhores locais, sabe? Principalmente nos julgamentos de primeira instância. Mas a gente acredita que talvez ela possa ter entrado para uma instância superior, e quem sabe nessa instância superior, a gente, de acordo com alguns historiadores, a gente consegue ver um pouco mais de sucesso, né, para essas pessoas que foram escravizadas conseguirem sua liberdade. Enfim, mas isso, né, nessa frustração de não encontrar o que realmente aconteceu com Quitéria, né, o livro ali se encerra, né, e não traz para a gente esse enredo final, se ela consegue a liberdade ou não. Encontrei novamente, né, mais à frente, a Fazenda da Conquista, a mesma fazenda que a Quitéria, né, se torna uma escrava ilegal de ganho, aparece novamente quando eu vou pesquisar a minha história familiar. E aí já para o século XX, né? E essa Fazenda Conquista, ela deixa de pertencer a essa família do Manuel Rodrigues e passa a pertencer agora à família dos Moreira Campos, outros fazendeiros, né, locais. E aí, num outro contexto, que eu acho mais interessante, né, as futuras relações de trabalho serão estabelecidas entre os donos dessa fazenda e os moradores locais, principalmente os moradores dali do sítio dos Crioulos, que eu mostrei a vocês, do Cambendê, e também daquela fazenda Três Pontos, onde localizava uma comunidade negra chamada Pasto da Lagoa, tá? Onde aparece Ana Cirilo. E é num viés republicano, né, que novos atores irão se estabelecer, irão se relacionar, em formas antigas de dominação e resistência. As negociações de disputa, né, pelo poder e autonomia, eles continuarão, só que agora sorrateiramente, acontecendo pelos cômodos da Fazenda da Conquista. Personagens agora cidadãos livres, né, advindos de uma comunidade negra ali circundante, entrarão em cena nas tarefas rotineiras, no encontro silencioso com o passado. A Fazenda da Conquista, então, ela reaparece em minhas pesquisas também nas fontes do século XX, quando minha tia-avó, Ana Cirilo, passa a ser lembrada pelos memorialistas da minha família, não cultivando a terra, como muitos deles fizeram, mas sempre descrita como uma cozinheira de mão cheia que cresceram na Fazenda da Conquista. Ana Cirilo, né, e Quitéria, elas não se conheceram, né? Contudo, em outros tempos e contextos, elas exerceram funções parecidas na mesma Casa Grande. Ambas mulheres negras, sendo a primeira, Ana Cirilo, do pós-abolição e livre da escravidão, e a segunda, né, a Quitéria, do período escravista e cativo ilegalmente, elas se esbarraram em linhas temporais distantes na lida diária da casa senhorial. Ana Cirilo, ela faz parte de um mundo republicano onde o trabalho doméstico ele é relegado às mulheres negras desde a infância como um sistema educacional. Pelas salas, fico imaginando, pelas salas e cozinhas, né, as antigas relações escravistas vivenciadas por Quitéria camuflavam-se em novas roupagens com as mesmas relações hierárquicas. Agora com Ana, né, mulher livre do século XX, que está presa, digamos assim, a uma sociedade de valores paternalistas e patriarcais que moldam laços entre o empregador e a empregada com apelo afetivo e uma falsa ideia de pertencimento.
por trás da velha falácia, né, ela é como se fosse da família, estão práticas de subordinação, de dependência e submissão. A Ana era um fazer parte sem pertencer. E aqui eu trouxe um pouco para vocês conhecerem o retrato, né, de Ana, juntamente com seus irmãos. A gente chama eles de retrato, né, dos irmãos Duarte, família Duarte, onde nós temos a Ana Cirilo, única mulher, né, dos 4 filhos, entre esses irmãos, e a gente vê o Agenor, que é o primeiro, o Sebastião, e ao lado da Ana Cirilo, o José Quintino, que é meu avô. Essa foto foi tirada em 1975, é um arquivo meu pessoal. Bem, no caso de Ana Cirilo, né, já no período republicano, os anos foram passando, ela atarefada, ela nem teve tempo nem de estudar e nem de formar família, a sua própria família. Ela acabou criando o filho de outros, ali no caso da Fazenda da Conquista. E já lá em idade madura, em tempos, né, os tempos na conquista serão deixados de lado para que ela inicie um novo caminho. Ela rompe com aquela rotina de cozinheira e serviçal para dedicar-se à criação de sobrinhos. E aí, nos anos 90, mais ou menos 1990, a Ana Cirilo, ela muda o seu destino do pequeno distrito de Barbacena, né, de Ponto Chique do Martelo, que era chamado no passado de Candendê dos Crioulos, para a cidade de Juiz de Fora. Ela, focada no apoio do grupo familiar, né, com voz altiva e forte, tornara-se uma referência do grupo. Eu tive o prazer de conhecê-la quando eu tinha meus 10 anos, e as suas histórias e memórias irão se desvanecer com o fechar dos olhos numa manhã fria, juizforana, aos 92 anos de idade. E aqui eu trouxe um pouco para vocês verem o antigo, né, Candendê dos Crioulos, foi modificado o seu nome em 1995 para Ponto Chique do Martelo. Então, a Fazenda da Conquista está todo nesse enredo, mais próximo a Padre Brito, e é todo nesse circuito azul de Padre Brito e Ponto Chique, né, que são 2 distritos vizinhos. Padre Brito também tem uma comunidade de povos puris, e Ponto Chique, onde fica o sítio dos Crioulos, o Passo da Lagoa e o Candendê, vão ser nessas trajetórias que tanto Ana Cirilo quanto Quitéria passaram boa parte, né, de sua vida em tempos diferenciados. Enfim, a Ana Cirilo, né, e Quitéria, elas não estão mencionadas em livros didáticos, né, mas elas são personagens reais, são com dilemas, com lutas, com sonhos, com conquistas. Elas atravessaram, né, foram atravessadas pelo tempo no mesmo espaço territorial, apesar de tempos diferenciados. Elas foram mulheres que enfrentaram o tema da liberdade à sua maneira, em pequenos atos, falas, e apesar de presas, né, a um sistema estrutural que não as enxergavam como pessoas, mas muitas vezes como braço de trabalho, elas encontraram na família o aporte para continuarem a sonhar com a tal liberdade. É isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que possamos refletir a partir desse artigo que eu trouxe, de Ana, né, e Quitéria, uma reflexão sobre esses 200 anos de independência do Brasil, né, onde é preciso a gente vasculhar arquivos em busca de outras lutas de liberdade que muitas vezes foram silenciadas pela história tradicional. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho da história, né, que eu pesquiso, que na verdade é a própria história familiar de um território chamado Candendê, que é um dos distritos, né, de Barbacena, Minas Gerais, e dentro desse território, 2 mulheres que, apesar de não terem se encontrado no tempo, elas se encontraram no mesmo espaço que é a Fazenda da Conquista. Uma que é a Quitéria, como uma cativa ilegal no século XIX, e a outra, Ana Cirilo Duarte, que é minha tia-avó, como empregada doméstica já no século XX. E aí, a partir desse enredo entre passado e presente, eu tento fazer uma reflexão sobre os gritos de liberdade, muitos deles escondidos na história tradicional, ou seja, 200 anos de independência do Brasil, mas será que a gente já conseguiu conquistar e fazer realmente a nação que queremos? Obrigada.